Rotério Família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, deixando o like de vocês, compartilhando nossos vídeos, deixando comentários também, que é muito importante, né, para que esse vídeo tenha mais divulgação aí por parte do YouTube. Muito obrigado, os novos e novas inscritas e inscritos, sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Este é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história, antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do panafricanismo. Família, hoje a gente está aqui para tocar aquela ideia sobre a formação do sistema mundo. Desde já é importante salientar que este é um conceito que a gente utiliza para compreender como a realidade do mundo se apresenta hoje. Mas essa realidade do mundo se apresenta hoje porque algo aconteceu para que o mundo tivesse esta configuração que nós estamos lidando com ela, com esta realidade. E aí, uma coisa que é importante salientar. Quando se fala em sistema mundo aqui, família, antes de mais nada, a gente está falando da formação do sistema capitalista, né? Que é o sistema vigente na maior parte do mundo. Né? E este sistema capitalista, ele não começa do nada, ele não cai do céu nem brota do chão. O sistema capitalista, como outras ideologias, ele sendo redundante, uma ideologia que é construída a partir do século XVI, né, 15, 16, quando os europeus começam a singrar os mares, começam a singrar o Oceano Atlântico e começam a invadir outros territórios. Mas como que isso aconteceu de fato? O que levou aos europeus esse ímpeto de singrar o Oceano Atlântico, né, e invadir os territórios? Em primeiro lugar, é preciso salientar que, durante um longo período de tempo, durante praticamente 800 anos, a Europa Ocidental, mais particularmente a Península Ibérica, Portugal e Espanha, né, os europeus que vieram para este território aqui chamado América, equivocadamente de América Latina, particularmente, né, portugueses e espanhóis, eles tiveram 800 anos sob o domínio de muçulmanos. Boa parte desses muçulmanos eram africanos do norte do continente. Boa parte desses muçulmanos também, uma parte significativa desses muçulmanos também eram árabes, uma outra parte eram europeus ali da Europa Oriental. Mas a maior parte destes muçulmanos que ocuparam a Península Ibérica durante 800 anos, a partir de 711 da nossa era, da Era Comum, até 1492, quando eles foram definitivamente expulsos de lá, esses muçulmanos eram negros. Negros que tinham conhecimento da energia eólica, o uso do astrolábio, a prática do saneamento básico, o costume de tomar banhos, tudo isso que foi levado para a Península Ibérica e foi inserido lá na cultura das populações ibéricas. Dito isso, o conhecimento das rotas náuticas, das rotas de navegação, das rotas das Canárias, também foi introduzido na Península Ibérica por esses africanos do norte do continente, basicamente. Nesse sentido, os africanos do norte do continente, na verdade, os africanos da região do Sahel, na Idade Média, já tinham estado aqui nas Américas muito antes de quaisquer europeus, como já tivemos a oportunidade de falar aqui, falando da obra de Ivan van Sertima, da mesma forma que africanos na Antiguidade também estiveram aqui nas Américas, quando a 25ª dinastia estava de pé entre Kemet e Kush. Isso é importante salientar por quê? Porque, quando se fala de formação do sistema mundo, geralmente se coloca na conta de europeus que eles foram os primeiros, os pioneiros a singrar o Oceano Atlântico e chegar aqui neste território que nós chamamos de Américas. Nada mais longe da verdade. Os africanos estiveram aqui muito antes de quaisquer outros povos, como já salientamos em vídeos anteriores aqui. A gente está falando da formação do sistema mundo, e nesse sentido, é importante salientar, a partir deste momento histórico do século XVI, na verdade, século XV, né, meados do século XV, quando os portugueses começam a ter contatos com a agilidade das sociedades africanas da costa oeste e começam a ter contatos de ordem política, de ordem comercial, né, de ordem social, para conhecer a realidade das sociedades africanas com as quais eles estavam mantendo contato, né? E aí, muito cedo, né, ali por volta já meados do século XV, as sociedades ibéricas, particularmente os portugueses, começam uma prática sistemática de sequestros de africanos ali da região costeira do continente africano e o emprego de mão de obra africana em algumas regiões, algumas ilhas, como a ilha ali da região ali onde tem próximo a Portugal ali, Ilha da Madeira, né, São Tomé e Príncipe,
aquela região ali, Cabo Verde, colocando africanos para trabalhar de uma maneira escravocrata. Este é o iniciozinho, a gênese da formação do sistema mundo. Mas é importante salientar aqui uma coisa, né? Esse tipo de atividade que os portugueses empregaram é uma atividade criminosa. Sequestro sistemático de africano é uma atividade criminosa. É importante salientar isso porque, de forma nenhuma, africanos cederam africanos para os portugueses de uma maneira, assim, mão beijada, como se diz geralmente. Não. Não. Até porque o continente africano ele é o segundo maior continente do mundo. Ele tem uma miríade de povos e nações diferentes ali dentro. Nações que muitas vezes estavam em conflito uma com as outras, exatamente como as nações europeias vivem em conflito uma com as outras. Estamos vendo nesse exato momento Ucrânia e Rússia, por exemplo, brigarem entre si, como a gente já viu outras vezes, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Franco-Prussiana, enfim, diversas guerras interétnicas entre os europeus, entre os africanos também acontecia isso, e exatamente, muitas das vezes, foram estes perdedores de guerras interétnicas quem primeiro acabaram sendo traficados, né, por esses portugueses para trabalhar de maneira compulsória nas regiões onde os portugueses estavam começando a colonizar. Esse modus operandi, a partir de 1492, ele começa a ser empregado aqui nas Américas. 1492 é exatamente quando termina a aventura muçulmana, a aventura moura, na Península Ibérica, quando os mouros são expulsos dali da região de Granada pelos europeus católicos que estavam terminando de fazer o processo da reconquista. Fundamentalmente, é importante salientar isso, né? Reconquista, que era um processo de que os europeus estavam lutando contra os muçulmanos, basicamente africanos, pela retomada do controle da região do Mediterrâneo. Feito isso, né, esse processo que também foi chamado de cruzada, quando esses europeus, portugueses e espanhóis, terminam o processo de reconquista, em 1492, no mesmíssimo ano, esses europeus, de posse do conhecimento da Rota das Canárias, que são as rotas que africanos da costa oeste tinham utilizado no século XIV, como Abubakar II, conforme dá conta perfeitamente a obra de Van Sertima, mas eles vieram antes de Colombo, e esses portugueses, esses espanhóis, começam a vir para cá, para as Américas. Em 1492, Cristóvão Colombo chega aqui, ali na região de onde hoje as Bahamas, aquela região ali, se depara ainda com africanos, diga-se de passagem, né? E começa o processo sistemático de destruição, de morte das sociedades indígenas que eles tiveram contato. É bom lembrar uma coisa, eu falei que africanos estiveram aqui nas Américas, né, séculos antes dos europeus. Africanos que estiveram aqui séculos antes dos europeus não tiveram contato nocivo, agressivo com as sociedades indígenas. Tanto não tiveram que as sociedades indígenas estavam em franca ascensão, organização política, econômica e social, quando, séculos depois, os europeus aqui puseram os pés. Este processo de demonização das sociedades indígenas, demonização da cor das sociedades indígenas, demonização da cor da pele preta, da pele escura, começa aqui nas Américas particularmente, exatamente a partir deste período, que é o início da formação do sistema mundo, que também é chamado de globalização. Dito isso, quando Cristóvão Colombo chega aqui, conforme explica o grande John Henry Clarke, na obra dele Cristóvão Colombo e o Holocausto Africano, o que eles trazem é uma atividade de morticínio dessa sociedade. Tinham mais de 100 milhões de sociedades nativas aqui, 100 milhões de povos aqui nas Américas, quando os europeus chegam. Num curtíssimo espaço de tempo, né, o Eduardo Galeano, que é o escritor uruguaio, dá meio da conta disso, na obra dele, às vezes, aberta da América Latina, num curtíssimo espaço de tempo, de 100 milhões, esse número é reduzido para 3 milhões. Para você ver o processo de genocídio, de holocausto que foi imposto aqui pelos europeus. Esse processo de genocídio, de holocausto que foi imposto pelos europeus, de forma nenhuma pode ser colocado na conta das sociedades indígenas, ainda que Francisco Pizarro e Hernán Cortés tenham chegado mais tarde e mantido contato com os incas, com os maias, com os astecas, e tenham recebido ajuda de povos que, então, também eram controlados política, econômica e belicamente por esses impérios indígenas, esses impérios das nações nativas que estavam em pleno funcionamento aqui. Por que não pode ser colocado na conta dessas populações? Porque esse processo de morte só aconteceu quando os europeus aqui chegaram. Até então, havia uma
quantidade imensa de populações humanas, em primeiro lugar, aqui nas Américas, que foram mortas. E conforme dá conta também, um escritor, né, um pesquisador chamado Jared Diamond, na sua obra Armas, Germes e Aço, porque ali esse pesquisador, que não é preto, não é africano nem pan-africano, ele está mostrando que os europeus trouxeram para cá os germes, né, as armas de fogo e armas também de espada, né, e o aço, que é a arma de espada, né, os germes, que eram esses, a varíola, os vírus, que foram utilizados como arma biológica para matar muitos indígenas, porque os indígenas, geralmente, eles tinham uma cultura, ainda tem, logicamente, porque ainda temos indígenas ainda nas Américas, felizmente, graças aos ancestrais, né, que quando a pessoa está doente, a sociedade o abraçava. Infelizmente, esse processo de disseminação desses vírus foi uma das formas de morticínio dessas sociedades aqui. Ao mesmo tempo, o processo de miscigenação foi também utilizado para esmagar essas sociedades. Ao mesmo tempo, também o processo de escravidão foi utilizado para fazer desaparecer essas sociedades daqui das Américas. E, no segundo momento, o tráfico atlântico de escravizados começa a acontecer e começa aí, de fato, o processo de colonização desse território por parte de europeus. Quando começa esse processo de colonização, conforme explica o grande John Henrik Clarke, não é apenas uma colonização política, econômica, social, é uma colonização epistemológica, porque John Henrik Clarke explica que os europeus colonizaram a história do mundo, né, do mundo então que eles estavam conhecendo, ao mesmo tempo que eles estavam colonizando este mundo que estavam então conhecendo. E aí, quando se fala em colonização da história do mundo, estamos falando exatamente do eurocentrismo. E é por isso que hoje as pessoas estão falando aí muito essa coisa de por que tem pobre de direita? A gente vai fazer um vídeo explicando por que tem. E que tem a ver com esse vídeo aqui que eu estou fazendo agora, que vocês estão assistindo, né? Quando essa visão de mundo europeia chega e estupra a visão de mundo das sociedades indígenas aqui das Américas, da mesma forma que essa visão de mundo europeia começa a estuprar a visão de mundo das sociedades africanas, né, já é o processo de colonização sistemática, política, econômica, bélica, epistemológica, espiritual, certo? Científica, pedagógica dessas sociedades aqui. Processo de colonização cultural também, porque boa parte das sociedades américas andavam nuas, por exemplo. A nudez que sempre foi difundida, né, a narrativa de pecado por essas sociedades europeias que nada mais correto, porque essas sociedades estão num lugar, que é a Europa, que é um lugar que a maior parte do tempo é um lugar frio. Então, para essas populações europeias, a nudez não tinha sentido, mas para as sociedades do berço meridional, aqui das Américas, particularmente a América do Sul, né, e América Latina, e também, a Latina entre aspas, né, e também o continente africano, a nudez era mais que natural, ainda mais das crianças, né? E não existia essa visão do pecado. Essa visão do pecado que chega aqui, ela é trazida por seres europeus portugueses, europeus espanhóis, europeus católicos, europeus que construíram essa visão do pecado, do inferno, da danação eterna, desde a sua mais remota antiguidade, como a gente teve oportunidade de discutir isso aqui em vídeos anteriores. Então, família, este processo de formação do sistema mundo significa dizer que é um processo de expoliação das riquezas naturais que o continente americano tinha, né, de norte a sul, de leste a oeste. E boa parte destas riquezas, principalmente a riqueza da chamada América Latina, entre aspas, a gente vai explicar esse entre aspas aqui, que foram levados, o ouro, a prata, foi levado para a Europa, porque na Europa já não tinha tanto ouro, principalmente ouro, porque suas minas já estavam escassas, inclusive desde o final, desde a metade da Idade Média, desde a metade da época do feudalismo. Então, eles precisavam de ouro, eles precisavam de saquear outros territórios, até porque eles estavam saindo de um processo que os agravou profundamente, que foi o processo da existência da peste bubônica, equivocadamente chamada de peste negra por racistas. Peste bubônica porque naquele território eles não tinham o hábito de tomar banho, não tinham o hábito do saneamento básico, não praticavam o saneamento básico, coisa que os mouros do nosso continente africano levaram, porque os mouros já tinham essa prática há muito tempo. Os árabes também já tinham essa prática há muito tempo do saneamento básico, que levaram para os europeus que não tinham essa prática.
essa prática da higiene corporal, né? Não tinham, os europeus não tinham. Então, eles passaram um longo período de tempo com esse processo, né? Que foi conhecido como a peste bubônica, onde boa parte da sociedade europeia, da costa oeste, né? Da Europa Ocidental, foi dizimada por culpa da sua própria antropologia, e depois, quando eles saem desse processo de domínio, né, que foi a Era das Trevas, como eles mesmos dizem, né, a Idade das Trevas, eles saem em busca de controlar outros territórios, e eles dizem que nunca mais vão passar por isso. Então, eles vão em busca da riqueza, do ouro, da prata, enfim, de todas as riquezas que em outros territórios eles já sabiam que existia, porque antes deste processo de formação do sistema mundo, o continente africano estava em contato com os europeus, né, através do Islã, e também a Península Arábica também estava em contato com o continente africano, né, antes até do Islã nascer. E da mesma forma, o continente africano estava em contato com os europeus antes do Islã nascer. Então, os europeus sabiam que existiam sociedades organizadas economicamente, politicamente, socialmente falando, sociedades democráticas, sociedades já com constituições, conforme explica Tikanta Diop na obra dele, África Negra Pré-Colonial, e foi atrás, né, dessas riquezas, como a riqueza que existia, por exemplo, no reino do Ghana, que depois foi passada para o reino do Mali, e depois, por último, para o reino do Songhai, que em 1492 estava lá vivendo a sua guerra civil, uma guerra civil que acabou produzindo escravizados para alimentar esse famoso gerado tráfico atlântico de escravizados, que já no século XVI estava totalmente consolidado aqui nas Américas, e foi um tráfico tricontinental, onde africanos eram trazidos para as Américas ou levados para a Europa, ou seja, era Europa, África e Américas. E é um tráfico tricontinental de seres humanos baseado fundamentalmente no racismo, porque é o racismo quem funda o capitalismo. É o racismo quem funda a escravidão. É o racismo quem funda a formação do sistema mundo, que é uma forma que os europeus estabeleceram de governar boa parte do planeta, né? E aí enriquecer, como eles foram enriquecendo a partir da expoliação, do esmagamento, do morticínio de outras sociedades às quais eles foram encontrando. E não se pode falar de forma nenhuma de descobrimento nesse sentido, porque essa visão de descobrimento, esse conceito já está em desuso, já não utiliza mais, já não é mais moderno. Conforme explica o grande Ivan Van Sertima na obra dele, Eles Vieram Antes de Colombo, esse processo de invasão que os europeus, portugueses e espanhóis particularmente fizeram aqui, depois vieram os franceses, holandeses, ingleses, etc., para as Américas também, né? Esse processo é um processo que tem que ser chamado de contatos e viagens, né? Não de descobrimento, porque nenhum povo descobriu o outro. Os povos já existiam quando houve esse processo de contato. Houve esse contato regular entre os diferentes povos. O que acontece é que os portugueses, os espanhóis, os europeus, de uma forma geral, chegaram aqui nas Américas, de uma forma geral, eles foram bem recebidos pelos indígenas, da mesma forma que eles foram bem recebidos pelos africanos em África, né? Nas diferentes regiões do continente africano ali, conforme explica John Henrik Clarke. Conforme explica John Henrik Clarke, os africanos nunca imaginaram que os visitantes iriam escravizar aqueles que estavam lhe dando hospitalidade, né? Nunca imaginaram que isso fosse acontecer, mas aconteceu de fato. E aí sim começa esse processo de consolidação do domínio europeu, que é a formação do sistema mundo e o início do capitalismo, que é o capitalismo comercial, feito através das grandes navegações, certo? E mais tarde, esse processo do capitalismo comercial feito através das grandes navegações vai consolidar, vai dar possibilidade da criação do capitalismo industrial, que será a Revolução Industrial, que a gente vai falar no segundo momento, né, num outro vídeo, e que vai ser a consolidação da formação do sistema mundo, e mais tarde o capitalismo industrial vai se fundir com o capitalismo comercial e vai formar o capitalismo financeiro, que é esse que definitivamente controla o capitalismo através das instituições bancárias mundo afora. Dado o recado, família, venham todos e todas fazer meu curso de História da África, ele é online comigo, aula síncrona. Estamos juntos sempre. Em breve a gente volta aqui para a segunda parte desta formação do sistema mundo. Eu disse que era um vídeo longo, e aí a gente vai continuar trocando essa ideia na segunda parte. Estamos juntos sempre. Hotep, África no Centro.